Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever e de deixar o like para ajudar bastante aqui no canal. E também me siga nas redes sociais, no Instagram @ana.bucana e no Twitter @aninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e tudo mais. Hoje eu vim falar pra vocês de um assunto sério, de uma coisa que desde o ano passado está sendo debatida, que é a taxação dos livros. Tem até um abaixo-assinado rolando, que é o Defenda ao Livro, que eu vou deixar linkado aqui na descrição para vocês assinarem. E eu vou explicar o que está acontecendo, o que seria essa taxação, o que isso implica e o porquê vocês deveriam assinar o abaixo-assinado. Antes de começar, eu quero deixar claro aqui que tudo que eu vou dizer foi fruto de uma pesquisa. Eu não tirei dados da minha cabeça, eu não inventei nada. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição todos os links que eu usei como fontes para trazer aqui para vocês. Então, deixar bem claro isso, eu pesquisei sobre o assunto para vir falar para vocês. Então, essa história de taxar os livros está sendo debatida desde meados do ano passado, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele propôs essa reforma tributária que taxaria em 12% os livros. E antes de começar a falar sobre isso, eu quero trazer alguns dados aqui para vocês. Primeiro, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o brasileiro lê em média 5 livros por ano, enquanto a média mundial é de 12 obras nesse mesmo período. Segundo essa mesma pesquisa, 27 milhões de pessoas pertencentes à classe C, D e E dizem que gostariam sim de ler mais. E aí a gente entra numa contextualização. Desde que os livros deixaram de ser taxados, as classes menos favorecidas, especialmente a classe C, elas passaram a atuar mais ativamente no mercado literário. Se a gente for olhar na última Bienal do Livro, que aconteceu no Rio de Janeiro, mais de 600 mil pessoas participaram e a maioria delas eram jovens da classe C. Se a gente for além ainda, na FLUP, que é uma festa literária das periferias que também acontece no Rio de Janeiro, a gente tem alguns dados, que seriam: do público total do evento, 97% se declaram leitores frequentes de livros, 51% têm entre 10 e 29 anos, 72% são de não brancos e 68% pertencem às classes C, D e E. E aí que entra a questão toda da taxação dos livros. Então o ministro Paulo Guedes ele enviou essa proposta da reforma tributária que propõe uma taxação de 12% em cima dos livros. Atualmente, de acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 150, os livros contam com a isenção tributária. E a Lei 10.865 de 2004 os isenta de CONFINS. Ou seja, atualmente os livros não possuem essa taxa justamente para facilitar o acesso à literatura. Só que mesmo sem essa taxação, a gente já sabe que isso ainda é privilégio de poucos. O acesso à literatura, a aquisição de livros ainda não é para a maior parte da população. Então, se for aprovado esse projeto de lei 3.887 de 2020, os livros eles se tornarão mais caros e mais inacessíveis para a maioria da população. E isso afeta não só nós, os leitores, principalmente as pessoas que têm menos condições aquisitivas, como também as editoras menores e, consequentemente, os autores de livros, principalmente aqueles que não são tão famosos e já lutam por um espaço no mercado editorial brasileiro. E a explicação para tudo isso é que os livros no país são consumidos por pessoas que possuem a renda superior a 10 salários mínimos. E tem uma pesquisa do IBGE que fala que as famílias com renda inferior a 2 salários mínimos consomem apenas livros didáticos. Isso é um problema muito grande, gente. Eu vou falar mais sobre isso. Mas enfim, quando questionaram o ministro sobre tudo isso, ele disse que o governo ia doar livros para os pobres e frágeis. Só que, gente, vamos pensar um pouquinho. No nosso país, a gente já sabe as condições que ele vive. As escolas públicas mal têm livros didáticos para atender todos os estudantes. E vocês acham mesmo que isso daria certo? E outra coisa a ser questionada nessa afirmação do ministro é que o governo estaria escolhendo o livro que você vai ler. Ou seja, ele vai te disponibilizar não o livro que você quer ou aquele livro que vai te instigar a ler mais. O livro que tiver ali, que for dado. E a gente tem um raciocínio que é o seguinte: os pobres não leem, os ricos que paguem as taxas. Mas vamos um pouco mais a fundo. Por que os pobres não leem? É porque eles não querem? Não, né, gente? Então isso não bate, não fecha. Os pobres eles não leem porque eles não têm condições. E aplicar uma taxação do livro
iria contra essa acessibilidade aos livros, porque tornaria mais difícil ainda o acesso à literatura. E outra coisa, todos têm direito a ler e têm direito a ler o que quiser, não o que for disponível a eles. Então a gente tem que saber diferenciar o que é o livro básico da literatura escolar, que é aquele que o governo realmente tem que dar para os alunos estudarem de acordo com as matérias da escola, ou leituras obrigatórias, e o que é a capacidade de acesso ao conhecimento voluntário e geral. Porque, convenhamos, a maioria das pessoas que entram para o universo literário não foi por conta de livro obrigatório que leu na escola. Foi por conta de um livro que alguém indicou, ou um livro que achou a capa bonita e a partir dele começou a ler. Ou seja, foi por leitura espontânea, não foi uma leitura obrigatória. Porque a gente sabe que quando algo é feito obrigatoriamente, você perde a sua força de vontade daquilo. Você só faz porque você está sendo obrigado. E a leitura, ela não é e não deve de forma alguma ser algo obrigatório. Ela tem que ser algo prazeroso. E aí você pode me perguntar, tá, ok, mas por que isso é tão preocupante? Eu vou te listar aqui alguns benefícios que a leitura traz e o porquê ela é tão necessária na vida da população, porque ela deve ser mais divulgada, deve se tornar mais acessível. Vamos lá! Quem lê melhora o seu conhecimento, porque ela vai estar em contato com diferentes culturas nos livros, vai conhecer outros lugares, sejam eles fictícios ou não, e até momentos históricos. Ler também estimula o vocabulário e, consequentemente, a escrita, porque muitas vezes você vai ter em contato com palavras que até então você não conhecia, e na leitura você vai conhecer e vai poder aplicá-las futuramente quando precisar escrever o artigo, qualquer coisa. Ler estimula a criatividade, a memória e a concentração. Por quê? Primeiro, você vai estar lendo, você vai conhecer criaturas diferentes, pessoas diferentes, cidades diferentes, histórias diferentes, vai te estimular a criar algo novo. Você também vai ter um esforço para lembrar da história do livro, então você vai estar estimulando a sua memória e também a sua concentração, de forma que quando você está lendo, você tem que se concentrar para captar todos os traços da história, então aquilo vai te ajudar na concentração. Outra coisa, a leitura ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Muitas vezes eu vejo pessoas falarem que a leitura, ela é uma válvula de escape do mundo externo. É um lugar para onde a pessoa vai quando ela quer ficar alheia do que está acontecendo à sua volta, quando ela quer relaxar, quando ela quer descansar. É um lugar para lidar com a sua ansiedade. Eu me enquadro nesse quesito porque eu uso muito a leitura para me ajudar na ansiedade e me ajuda. Então ela vai muito além do que um mero aprendizado, ela também ajuda no seu bem-estar mental. A leitura, ela melhora a sua empatia, uma vez que você vai estar em contato com outra vida, outra pessoa conforme você vai lendo, se torna mais fácil você se colocar no lugar das pessoas no mundo real. E a leitura também desenvolve seu senso crítico, já que a maioria das histórias sempre trazem alguma moral, algum aprendizado e te faz refletir sobre isso e aplicar no seu dia a dia. Então vamos lá, pegando todos esses benefícios que a leitura traz. Vamos pensar num mundo onde a leitura é o que te leva a ir além, porque a gente sabe que você cresce por meio da leitura, você tem novas ideias, novos projetos, você cresce tanto profissionalmente quanto como pessoa, através dos livros. Você tirar isso de uma parte da população, tornar esse meio de crescimento, essa forma de mudar o mundo menos acessível, é algo para se temer, é algo para se preocupar muito. Por isso tá rolando diversas manifestações e com muita razão, tanto no Twitter, com a hashtag Defenda o Livro, quanto em todas as outras redes sociais. Tem várias páginas do Instagram postando sobre isso, porque é algo sim que deve ser discutido, é algo sim que a gente deve lutar. Tem abaixo-assinado acontecendo, inclusive mais uma vez eu quero lembrar que o abaixo-assinado tá aqui na descrição. Assinem o abaixo-assinado. Mandem para seus familiares, para seus amigos, para os seus conhecidos, porque a gente tem que lutar pela leitura no nosso país. A gente está aqui, a gente está crescendo, a gente conhece as coisas, é por conta dos livros, é porque alguém algum dia resolveu escrever uma história que foi passada de geração em geração. Então a leitura, ela é algo que deve ser democratizado. Nunca, em questão nenhuma, ela deve se tornar mais inacessível. Pelo contrário, ela tem que ser algo que todos possam ter acesso, ter a oportunidade de crescer e de mudança. Para fechar tudo isso, eu quero deixar mais um dado aqui. Um autor, ele recebe em média 10% do preço da capa dos livros. E caso essa reforma ela seja aprovada, o governo vai passar a receber 12%. Ou seja, é mais até do que o próprio autor recebe pelo livro. Então assim, é algo que a gente tem que lutar, é algo que a gente tem que defender. Eu vou falar isso mais uma vez porque é muito importante. É muito importante você pesquisar, você ir atrás disso, você saber o que está acontecendo. E eu sei que meu alcance aqui ele não é tão grande, mas as pessoas que me seguem, as pessoas que são inscritas aqui,
eu quero deixar esse recado pra vocês participarem do Abaixo-Assinado, irem à luta pela nossa literatura, pelos nossos livros, pelo conhecimento que isso traz para o mundo, pela melhoria que a leitura faz no nosso dia a dia. Isso é muito importante, gente, de verdade. Ajudem, participem, falem. É isso. Bom, gente, desculpa esse desabafo aqui, mas eu acho que ele é muito necessário. Como eu disse, é muito importante falar sobre isso. É muito importante a gente debater essas coisas que estão acontecendo, porque tá no nosso dia a dia, tá no nosso meio, e a gente tem que ajudar a decidir. Então, mais uma vez, não se esqueçam de assinar o Abaixo-Assinado, de divulgar isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam bem. E, mais uma vez, muito obrigada por me ouvirem até aqui e até a próxima. Beijos!